Hoje o nosso assunto vai ser sobre o que eu vou aprender no curso Hipnose para Dentistas. Nós estamos transmitindo aqui. Boa noite para todo mundo, vocês que estão entrando aí. Nós estamos transmitindo aqui pelo Instagram, YouTube e Facebook. E hoje o que nós vamos comentar sobre o curso, né? O que você vai aprender no curso Hipnose para Dentistas. Me perguntam assim, Vitor, realmente o curso ele é eficaz? Eu vou aprender de fato? Muita gente tem um pouco de uma crença limitante, que quando diz assim, poxa vida, é online, será que eu vou aprender? É online ao vivo, começa por aí. Então, começa amanhã o curso, inclusive, e nós vamos, já estamos na 11ª turma, e nós estamos cada vez mais desenvolvendo uma didática, um método para poder ensinar, para poder realmente mostrar que o curso ele funciona e o melhor de tudo, né? As pessoas que estão fazendo, os dentistas que estão fazendo, estão tendo uma casuística, um retorno muito legal. As pessoas começam a entender que é possível usar a hipnose. E tira um mito. Você tira o mito da hipnose de que, poxa vida, será que eu realmente vou ter dom para poder hipnotizar? Começa por aí. Então, a gente com 30 anos já de experiência fazendo hipnose, eu comecei a estudar hipnose bem antes da faculdade. Na faculdade eu era tímido, a gente tinha um certo receio na época, inclusive, porque a hipnose, como hoje, ela é muito assim, o pré-conceito. Você tem o pré-conceito com relação à hipnose. Mas hoje as pessoas já estão entendendo que é possível, que é viável, e qual o maior benefício que a hipnose vai promover para as pessoas? É o controle da ansiedade, do estresse. Então é interessante porque quando a gente percebe que as pessoas começam a chegar no consultório da gente agitadas, estressadas, porque ainda mais hoje, com as coisas que a gente tem vivido de um ano para cá, como que mudou, como que as coisas mudaram, né? Realmente houve uma mudança muito forte. E o que ocorre? Ocorre que quando o paciente chega para você no consultório, você percebe que é interessante porque é muito mais além do que uma queixa principal. Sabe? Quando a gente observa o paciente, começa a observar o paciente, a gente percebe que existe coisas além do que eu estou com uma dor de dente, eu estou me sentindo feio e assim por diante. Porque as pessoas vão buscar o quê? Elas vão buscar o tratamento odontológico e o que traz no tratamento odontológico? Uma grande expectativa. Então a pessoa, quando ela busca o tratamento odontológico, ela busca também a realização de um sonho, porque às vezes não é só dor, a queixa do paciente, às vezes não é. Boa noite para quem está chegando aí, tá, pessoal? E nós estamos falando aqui sobre o que você vai aprender no curso Hipnose para Dentistas. Então, tanto você quanto do YouTube, do Facebook e do Instagram, querendo perguntar alguma coisa, pode ir lançando as perguntas para a gente, tá? E a gente já vai respondendo. Eu acho interessante que os colegas agora estão descobrindo essa questão, estão vendo que, por exemplo, a proposta da odontologia integrativa é exatamente você passar a ver o seu paciente como um todo.
Então eu estava falando da expectativa. Então o paciente ele chega com uma expectativa, ou de solucionar a dor dele, ou de dar a ele um sorriso bonito, você restaurar a autoestima, alguma coisa, algo ele está buscando. Ele está buscando algo. E às vezes o cirurgião dentista é muito focado, eu tenho comentado muito isso com os colegas, que assim, está se exigindo cada vez mais, porque além de você agora ter que estudar toda a anatomia, as patologias de cabeça e pescoço, você agora também tem que se inteirar da tecnologia, da era digital. Então é mais alguma coisa que foi acrescida na formação do cirurgião dentista. É uma gama de informações. E quando você passa a realizar a hipnose, você percebe que com a hipnose você ganha condições de, além de você poder dar algo para alguém, você também passa a ter uma concentração melhor, você passa a ter uma performance melhor. Porque realmente a tua cabeça muda, a tua forma de pensar, ela se torna diferente, tá? E por quê? Porque você passa a ter um outro senso de observação, tá? Uma outra forma de observar as coisas. Por que que isso ocorre? Porque você começa a trabalhar os teus olhos, a tua visão, a tua percepção visual e a tua percepção auditiva. E quando isso ocorre, você começa a entender que às vezes as frases que o teu paciente ele traz para você, ele sempre fala assim: ah, doutor, eu quero tratar meu dente, mas será que... Então, às vezes, ele traz um diálogo para você que, por mais que você tente trazer a ele, dar a ele, ofertar a ele um tratamento, a expectativa dele está sendo outra. Ou, às vezes, está abalada a autoconfiança, ou ele está preocupado com uma outra situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quantos casos já não ocorreram de halitose? Halitose prejudicando o casamento. Mau hálito. E às vezes isso está relacionado também com problema gástrico, está relacionado com uma série de outros fatores que independem do paciente. Só que ele chega para você de uma tal forma que ele chega com uma autoestima, a estima dele lá embaixo, uma baixa estima. E quando isso ocorre, como você vai trabalhar isso? Às vezes, com uma simples conversa, se fosse assim, seria muito fácil fazer as terapias. Existem terapias, sabiam que na psicanálise pode chegar, para se obter resultados, você pode chegar a ter 600 sessões. Então são casos que às vezes podem ser longos, podem ser muito extensos. Mas quando você usa hipnose, você pode encurtar esse caminho. E isso é um estudo, né? Já houve um estudo mostrando isso, que, por exemplo, no caso quando eu coloquei da psicanálise, com o uso da hipnose, você com 6 sessões, você já consegue resolver muita coisa. Tá, Vitor, mas o cirurgião dentista ele vai fazer uma terapia, uma psicoterapia no consultório, a hipnoterapia, a tão chamada hipnoterapia? Não, não é necessário, não é, porque eu até digo no consultório, no curso, ou o cirurgião dentista vai usar a hipnose para procedimentos básicos, para procedimentos do seu dia a dia, ou ele vai fazer a psicoterapia. Mas existem casos que às vezes é necessário você pegar e atuar. Existem casos que é necessário você atuar. Pessoal que está acompanhando, eu vou convidar o seguinte: se quiserem fazer algumas perguntas, tá? A gente já está abrindo aqui, estou abrindo para perguntas e respostas. Fiquem à vontade, é só fazerem as perguntas, tá bom? Bom,
Quando eu comento sobre o uso da hipnose, tá? Que você, ao usar no consultório, você vai controlar abertura de boca, salivação, sangramento, tá? Dor. Mas além disso, você trabalha o medo do paciente. Teve um caso, inclusive, que nós já postamos nas redes sociais, um caso de regressão de idade, e nós fizemos uma ressignificação. Nós buscamos lá na tenridade da paciente o problema, por que ela não ia ao dentista, porque ela tinha medo de ir ao dentista. Então, o que aconteceu? Nós descobrimos que ela, muito jovem, ela criou-se um trauma nela, dado uma situação que ela vivenciou. E nós demos um novo significado àquilo. O que ela presenciou, a gente não muda. Muda é como que você faz a conexão neural, ou seja, qual o sentimento, qual é a carga emotiva que você atribui àquilo que você está vivenciando. Se é uma carga emotiva ruim, então fica uma conexão, a chamada impressão, fica uma impressão ruim. E o que nós procuramos fazer? Nós procuramos dar um novo sentido a isso. E o que aconteceu? A paciente pegou, ela foi feita então a ressignificação para ela, dado um novo sentido a ela, e ela passou a poder ir ao tratamento odontológico de uma maneira muito tranquila, foi muito natural para ela. Passou a ser algo natural. Então é interessante, e o melhor de tudo, que ela até me passou uns dias desses atrás, que ela estava muito contente, muito feliz, porque ela estava conseguindo ir ao dentista sem problema nenhum. Inclusive, quando ela estava no tratamento, até ela ameaçou a ter algo assim, porque na hora que começou mesmo a fazer o tratamento, ela falou, será que eu vou conseguir e tudo? Aí a própria dentista já estava instruída de que era só disparar um gatilho que nós tínhamos deixado para ela, uma âncora mental. E quando ela disparou essa âncora, ficou tudo tranquilo, ficou uma coisa natural. Então, esse é o papel da hipnose, não só na odontologia, mas nas áreas da saúde. A hipnose, ela traz condições para que você possa trabalhar da maneira mais natural. Agora, focando bem o cotidiano do dentista. Tá? Por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia de implante. E dependendo da cirurgia, às vezes o paciente está tão tenso e que ele retesa tanta musculatura que isso causa a ele, não só no paciente, mas também para o cirurgião dentista, causa uma tensão muito grande. Não só da região a ser operada, mas, por exemplo, para o cirurgião dentista, há um estresse muito grande da musculatura, principalmente do espaldar aqui. Da clavícula, do pescoço. Então, assim, sai muito tenso, porque às vezes tem que fazer muita força para poder determinados procedimentos. Com a hipnose, você provoca um relaxamento da musculatura esquelética. Então, o teu paciente, ele fica realmente relaxado, e quando eu falo relaxado, é relaxado. Aqui tá tenso. Quando relaxa, tá relaxado, é diferente. Então, é muito interessante quando nós provocamos o processo da hipnose no paciente, porque com isso nós conseguimos também, não só fisicamente, mas também quimicamente. Por quê? Começa a ocorrer no organismo do paciente algumas reações. Ele começa a suprimir o cortisol, o ACTH, e começa a liberar endorfinas. As endorfinas, por exemplo, elas causam uma sensação de prazer e anestesiamento. É interessante tudo isso, por quê? Porque o paciente,
quando ele sai do transe, parece que ele assim, ele saiu em êxtase. É muito interessante. É bem interessante isso, porque para o paciente é interessante esta sensação. E fica uma coisa muito boa, que é a gratidão do paciente. Então, além do cirurgião dentista poder realizar o tratamento, poder fazer da melhor maneira possível o seu tratamento, inclusive, gente, a gente otimiza o tempo. Em vez de você ficar, tem que esperar para a anestesia pegar, tem que esperar, o paciente está muito nervoso, às vezes deu lipotimia, né? Cai a pressão do paciente, aí você tem que fazer aquelas manobras, Trendelenburg e outras manobras para que o paciente volte ao normal ou se estabilize. É muito comum isso ocorrer. Com a hipnose não, ele já está relaxado na cadeira, sabe? Ele está em outro processo mental. Porque o que ocorre? Ocorre que nós mudamos a onda cerebral do paciente. Quando nós estamos em vigília, nós estamos num determinado tipo de onda cerebral, ondas beta. Quando nós entramos em hipnose, nós começamos a mudar as ondas. Né? Então, aí nós passamos para alfa e assim por diante. E tem várias, né, que a gente estuda sobre. E é importante que você saiba que, Vitor, mas eu para poder operar o meu paciente, tratar do meu paciente, ele tem que estar em transe profundo? Não. Com simples transe leve para médio, você já provoca analgesia da boca. Ou seja, você já provoca a sensação de anestesiamento e ao invés de você aplicar um anestube, por exemplo, por um procedimento, você aplica 1/4, às vezes até menos de 1/4. Ou seja, você diminui a toxicidade no seu paciente. E você, ao mesmo tempo, intensifica, amplifica o efeito da anestesia. Então, é interessante isso porque esses fenômenos que a gente vai provocar com a hipnose para o paciente começa a ser algo natural para o cirurgião dentista quando ele começa a usar isso. Porque ele percebe o quanto é corriqueiro e o quanto é fácil se hipnotizar depois que você começa a aprender as técnicas e começa a apurar o seu senso de observação, a sua percepção visual e auditiva, porque você passa a falar a linguagem que o teu paciente vai entender. Então nós entramos numa coisa muito interessante que eu gosto de falar, que são os gatilhos mentais. E os gatilhos mentais, né, que eu gosto de citar, tem alguns que são bem interessantes, que eu costumo falar, porque os gatilhos mentais, o que são isso? São informações que nós, quando nós falamos, quando nós damos alguns estímulos, nós provocamos na pessoa que está ouvindo. Gente, às vezes eu estou dando uma parada aqui porque eu estou com 3 monitores aqui mais o telefone. Então tem hora que a gente se perde um pouquinho. Mas assim, quando nós damos um estímulo para a pessoa, por exemplo, quando eu falo, olha, vocês já viram uma propaganda que ela fala assim, se chover vira sabão? Não sei se vocês já viram isso. Era uma propaganda interessante. E ela queria dizer, o que eu vi dessa propaganda, ela dava uma mensagem, só que também ela passou a mensagem de, choveu vira sabão, e quando a pessoa estava no trânsito, por exemplo, ela já ficava com aquilo na cabeça, falando assim, poxa vida, o carro pode deslizar e tudo mais. Mas a propaganda foi muito curta, foi muito... Por que isso? Porque a mensagem que foi dada calou lá no inconsciente da pessoa, trabalhando os famosos gatilhos mentais.
Então, quando nós aprendemos, e nós vamos aprender isso no curso de hipnose para dentistas, porque você, para estabelecer uma comunicação com o seu paciente, você precisa entender que se ele for visual, você vai falar numa linguagem visual para ele. Se ele for auditivo, você vai falar numa linguagem auditiva para ele. E se ele for sinestésico, você fala numa linguagem sinestésica. Ah, Vitor, mas isso é imprescindível, é fundamental? Olha, se você quiser obter sucesso cada vez mais no seu consultório, com a aplicação não só da hipnose, mas também de propor um tratamento ao seu paciente e ele poder entender com mais detalhes, com mais afinar mais a expectativa dele em relação ao resultado do tratamento, é interessante que você tenha todas essas técnicas para que você utilize. Então os gatilhos mentais são interessantes, tá? E o que é muito usado agora na internet, por exemplo, que são as estratégias para o marketing digital, que as pessoas estão vendendo curso a doidel e tudo mais, por exemplo, o gatilho mental da autoridade. Se você vai fazer um curso com uma pessoa que você acredita que ela não saiba o que está fazendo, se ela passa uma insegurança na hora de conversar, se ela passa uma forma, uma atitude em que mostre que ela não sabe, ninguém vai fazer. Então, o gatilho mental da autoridade, ele é importante. E é a tríade, por exemplo, que é usado, a estratégia que é usada no marketing digital. Você estabelecer autoridade, audiência e aí então você colocar o seu produto, mostrar o seu produto. Isso é uma das técnicas aqui usada no marketing digital e que muita gente tem usado. Um outro gatilho mental que é interessante, o da prova. Muitos colegas usam o antes e o depois. Você sabia que é um gatilho mental? Não é porque, vou mostrar porque para a pessoa poder ver que interessante, como que vai ficar. Na realidade, o gatilho mental, ele vai disparar, por exemplo, no caso da prova, ele vai disparar que esta pessoa sabe o que está fazendo. Ou seja, eu confio autoridade. Você dispara a autoridade, a confiança, você dispara uma série de informações que estão contidas no inconsciente da pessoa para que ela se sinta segura. Que ela se sinta segura, para que ela se sinta segura nesse momento que você está falando com ela. Gente, o pessoal do Facebook aí deu uma travadinha, não sei porquê. Deixa eu ver aqui. Como eu falei para vocês, eu estou com 3 monitores e mais o celular. Então tá um pouquinho complicadinho aqui. Mas vamos lá. Uma outra coisa que a gente costuma, além dos gatilhos mentais, nós falamos também dos canais de comunicação. Você entender a linguagem para o seu interlocutor. Então, se você vai falar de uma forma, a pessoa que está contigo conversando e que você está interagindo, se ela é visual, auditivo ou sinestésico. Vitor, e por que isso é importante? Principalmente essas 3 percepções, tá, gente? Porque tem mais percepções, mas essas 3 são muito interessantes e a gente procura mostrar com mais detalhes, porque quando nós interagimos, voltou, aí o pessoal do Facebook, legal, agora voltou, deu uma travadinha, né? Mas assim, quando nós interagimos com o mundo externo, o nosso mundo interno, ele vai fazer uma representação mental, para poder se estabelecer uma conexão neural. Então, quando nós estabelecemos essa conexão, nós vamos ter dentro da nossa cabeça uma representação que ela pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Então, por exemplo, quando a gente fala de neve é bacana a gente usar esse exemplo, porque dá para poder trabalhar as 3 percepções. Primeiro, o visual. Aquele floco de neve, branquinha, fofinha,
né? Às vezes saindo uma fumaça. Então a gente, quando fala neve, nós vamos pensar, vem imediatamente à nossa mente, essa visão, essa forma de ver. Mas a pessoa é auditiva, então quando fala neve, vocês já viram que quando pisa na neve faz aquele barulhinho? Ainda mais se ela está mais fofinha, então aí que dá aquele barulhinho, né, de pisar na neve. E às vezes tem pessoas, então, que quando você fala em neve, a representação para ela, mentalmente, é o barulho, é o pisar na neve. É o pé afundando e fazendo aquele barulho. E para a pessoa sinestésica, é, por exemplo, o frio, aquele ar úmido, aquele ar mais forte, né, pesado, a sensação do frio. Tem gente que adora frio. Então vem a sensação do frio que ela sente quando se fala da neve. Isso é interessante porque é o que a gente, comumente nós fazemos, são as representações mentais diante do estímulo que a gente recebe com o mundo externo. Isso são modalidades e submodalidades. Isso também a gente explica no curso como que funciona quando você estabelece uma percepção. Tá? Vamos lá, tomou um vinho, você gostou, sentiu aquele paladar, ficou aquela coisa gostosa, aquele aroma, às vezes o buquê do vinho, a cor dele, você vai modular de uma certa forma. Por quê? Quando você vai ter essa representação mental na sua cabeça, quando você falar de vinho. Por exemplo, nós temos aí na sala, está entrando um grande amigo nosso, inclusive já fez o curso também, né? O professor Oberdan. Seja muito bem-vindo, Oberdan. Ele é um grande entendedor, além da odontologia, ele é um grande entendedor, por exemplo, de cerveja. E até cervejas artesanais. Então, por exemplo, por que existem vários tipos de cerveja com mais forte, a Pilsen, que é mais filtrada e tudo. Então, cada uma vai trazer uma sensação, vai trazer uma satisfação. E quando você toma cerveja, você estabelece aquelas conexões neurais. E, às vezes, a gente sabe quantas conexões a gente costuma estabelecer por uma simples percepção? Mais de 20 bilhões de conexões. Então, é interessante quando nós estabelecemos isso, porque as nossas impressões que nós levamos, são as sensações que nós trazemos ao longo da vida, de cada momento que a gente vive. E quando isso nós trazemos para dentro do consultório, é importante que a gente entenda que o paciente está chegando e ele está também estabelecendo essas percepções. E quando você vai hipnotizá-lo, tem a forma certa de você levar a ele a mensagem de procure ficar calmo, procure ficar relaxado, fique tranquilo que a sensação de dor, né, ela vai inexistir. Porque uma outra coisa que eu costumo mostrar no curso é como que o nosso cérebro reage à palavra não. O não, ele tem uma outra representação na nossa mente. E tem muita gente que costuma dizer, não pode fazer isso, não vai sair no frio, não vai na chuva. Para criança, né? Não pode isso, não pode aquilo. Um exemplo, eu costumo falar sempre isso. Imagine você um bolo de chocolate e você não pode pensar nesse bolo de chocolate. Se você fechar os olhos, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no bolo de chocolate. Então, eu ensino, inclusive, nós vamos aprender, porque assim, quando você vai hipnotizar, não é simplesmente olhe para minha mão, relaxe e durma. Não é assim. Existem técnicas, e em uma delas, a primeira delas é você aprender a trabalhar o rapport. Muita gente já deve ter ouvido falar do rapport. Mas o que é rapport? É a famosa empatia? É a famosa empatia. Mas como você estabelece o rapport? E como você pode trazer essas regras de estabelecer o rapport para se hipnotizar para o seu dia a dia?
como que você passa a ter o contato com seus pacientes, como que você passa a ter o contato com a sua secretária, com as pessoas com quem você convive, porque isso passa a ser um padrão de comportamento. Você começa a entender que você começa a ter uma outra atitude. Quantos relatos eu tenho de alunos que participaram do curso e, ao fazerem o curso, relatam para mim: nossa, Vitor, eu mais do que nunca agora eu vi a importância da hipnose, porque antes o paciente abria a boca e a gente ia resolver somente a queixa principal. Ah, eu estou com dor no dente aqui, quebrou meu dente ali, e hoje, por exemplo, está ocorrendo muito isso, né? As fraturas dentais, bruxismo disparou no consultório hoje, uma casuística altíssima. Por quê? Porque o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão sendo obrigadas a vivenciar. Porque é algo que fugiu do nosso padrão, fugiu da nossa rotina e está sendo imposto. E com a hipnose é interessante porque você passa a ter mais tranquilidade, a tua mente ela passa a trabalhar de uma outra maneira. E quando você faz isso, e aí eu volto para aqueles relatos dos alunos dentro do consultório, eles começam a perceber que falam assim: puxa vida, estou vendo muito além do que a queixa principal do meu paciente. E até um exemplo, tem uma paciente que tinha uma sensação de ânsia, de vômito, quando ia tratar de dente. Com o simples toque do espelho na boca, provocava náusea nessa paciente. E o que ocorreu? Que durante um tratamento ela foi hipnotizada. Conseguiram fazer 8 implantes e estava sendo a maior dificuldade para que pudesse ser feito. E ao fazerem a cirurgia, depois ela comentou e relatou o que tinha ocorrido na infância dela. O que ocorreu na infância. E foi interessante porque esse caso me impressionou bastante pela carga de emoção que a paciente trouxe. E eu pude acompanhar de forma online, né, o procedimento, porque foi feito no Mato Grosso, por um aluno, e eu tive a oportunidade de conversar com a paciente depois. E ela, com a idade de 9 anos, o pai dela a levou num dentista, que que amarraram ela na cadeira, vendaram ela, e ela, então, começou a ser feito, gente, a exodontia sem anestesia. Foram extraídos alguns dentes e ela perguntando para o pai: pai, por que você está fazendo isso e tudo? E aí o pai disse o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para poder pagar o seu tratamento. Bom, com essa história toda, a paciente relata que o simples colocar do campo fenestrado na cabeça, na hora da cirurgia, já causava uma agonia muito grande. E aí foi feito então um trabalho com ela, está sendo feito inclusive, e aonde que está sendo controlado toda essa situação e sendo dado a ela uma nova oportunidade, para que ela possa ir para o tratamento odontológico de uma maneira mais tranquila, mais serena. Quantos casos eu tenho de pacientes dando os relatos, os feedbacks para a gente. Teve um caso de uma senhora que ela ao fazer o tratamento, ao chegar na escola, porque ela estava fazendo o tratamento numa escola de especialização, e ao chegar para fazer o tratamento na escola, ela começava a ter palpitação, coração, ela tinha taquicardia, né? E o que ocorreu? Ocorreu que, ao fazer o tratamento com a hipnose, ela ficou 4 horas, e ela relata, ela disse assim: puxa, eu ficaria mais 1 hora se fosse preciso, porque foi super tranquilo, foi super sereno, eu não tive tanta dificuldade.
E foi tranquilo, sabe? Nós temos esse relato, e até deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e colocar para vocês verem esse relato dela, que foi bem interessante. Vou pegar aqui. Só um pouquinho que eu estou vendo aqui, pessoal, que eu vou colocar um vídeo para vocês verem que legal que foi o relato dessa senhora falando sobre a... Mas eu estou achando que vai travar. Uma pena. Vai travar. Eu gostaria de colocar, mas vai acabar travando aqui. E nós vamos ter... eu vou deixar assim, ó, você tem no YouTube, no Facebook e no Instagram. Tá com o título de depoimentos ali de pacientes, tá? É uma senhora de cabelinho bem branco, e ela é muito simpática, e ela até comenta, ela ficou muito grata com o que ocorreu. E é uma coisa interessante, porque além de nós podermos fazer algo, um tratamento odontológico para a pessoa, a gratidão que nós recebemos das pessoas, isso aí, assim, é algo que não tem valor, é imensurável. Então, a gente fica muito feliz, muito satisfeito com isso, porque essa gratidão de poder ter a pessoa que a gente ajuda, né, ela realmente fica muito grata, mas o melhor de tudo é a gente saber, é a sensação de saber que você fez algo para ajudar alguém, que você pôde ajudar alguém. Uma outra situação que a gente vai aprender no curso é você controlar a dor do seu paciente. Então, porque existe muita gente que às vezes chega com abscesso, com um dente inflamado, né? Ou às vezes na hora do procedimento vai ser um procedimento mais extenso e que pode até causar uma dor pós-cirúrgica, né? A recuperação pós-cirúrgica. Nós conseguimos deflagrar, tá, o processo de analgesia pós-hipnótica. Ou seja, quando você tira o paciente do transe, ele ainda fica com a sensação de anestesiamento. No caso que eu citei da paciente que tinha medo mórbido e que foi feita uma regressão com ressignificação, ela estava com sensibilidade dentinária. E olha que legal, foi feito, e está aí o vídeo nas redes sociais com o título Máscara Anestésica. Eu coloquei uma máscara anestésica nela e ela foi embora para casa. Quando ela chegou em casa, eu disse para ela, falei assim, ó, já tinha feito a regressão de idade, fiz a ressignificação para ela e deixei a máscara anestésica e disse assim, quando você chegar em casa, você vai pegar uma água gelada e vai tomar. E vamos ver, sabe aquela sensação, gente, que a pessoa sente que, principalmente quando está frio, né? Você chupa o ar e dá aquela sensação. O que eu ouvia dos meus pacientes, eu sinto uma friagem nos meus dentes, que é nada mais do que sensibilidade dentinária. Por que isso ocorre? Porque a gengiva ela vai descobrindo a porção radicular. Então, porque quando você tem o dente, tem a coroa e tem a gengiva, que vai proteger a parte radicular do dente. Então, o que ocorre? A gengiva começa a retrair e deixar exposto a porção radicular. E isso é dolorido, isso causa dor, o paciente sente dor. E então eu fiz a máscara anestésica e cheguei para ela e falei assim, você vai chegar em casa e vai tomar água gelada, coloca bastante gelo na água, deixa ficar bem gelada e toma. Aí ela, no mesmo dia, ela chegou e me deu o relato, ela mandou um áudio, falou assim, olha Vitor, eu senti muito pouco, eu senti alguma coisinha. Eu falei, não tem problema, você vai dormir tranquila e amanhã você vai me relatar de novo. Ela fez, tem os áudios, os feedbacks dela no site hipnosevictorvaz.com.br, tá lá, tá gente? É muito interessante porque a
Até hoje, ela fala assim, "Não, acabou a minha sensibilidade dentinária." Só que eu falei, é claro, você vai fazer o tratamento, que é importante, manter uma boa higienização, tá? Fazer um tratamento preventivo, porque isso é aquela história, a gente remove a dor, mas a gente não cura o problema. A hipnose, ela vai ajudar, tá, a cuidar dos sintomas. Agora, quando tem causas de nível psicológico, é óbvio que a hipnose é um instrumento para se buscar a cura. Então, quando a pessoa tem problemas psicológicos, né? No caso dela, por exemplo, que tinha um medo mórbido de dentista, nós usamos a hipnose para resolver o problema, o porquê que ela tinha o medo de dentista. Agora, no caso, por exemplo, da máscara anestésica, que nós controlamos a dor dela, nós não tratamos, nós não curamos o problema. Ou seja, a porção radicular que estava exposta precisava ser feito algo. Então você pode aplicar um verniz, você pode aplicar flúor, fazer alguns tipos de tratamento, às vezes até reverter a retração gengival, em alguns casos é possível. Então é necessário uma boa avaliação. E tudo isso a gente explica nesse curso Hipnose para Dentistas, porque aí o dentista começa a entender de fato, opa, realmente aqui, para um tratamento de canal, você vai conseguir controlar a dor? Vai, mas você vai tratar, vai conseguir curar o canal? Não, não vai. É necessário fazer o procedimento. Aí eu tenho um morro de medo de anestesia. Eu consigo com a hipnose controlar não só a dor, mas resolver esse problema do medo da anestesia? Consigo. Aí sim, aí nós vamos na causa. E a gente ensina isso no curso Hipnose para dentistas, por quê? Para que o cirurgião dentista possa e entenda que como ele pode atuar com a técnica adequada. Por exemplo, o paciente está com dor. Ele vai provocar o quê? Ele vai provocar o transe hipnótico, com uma indução rápida, por exemplo, e vai deflagrar a máscara anestésica. Ele aliviou a dor. Porém, o porquê dessa dor? Qual trauma que foi causado? É uma inflamação? É uma infecção? O que ocorreu? Então, há necessidade do tratamento. E se pode trabalhar com muito mais tranquilidade. Então, outra coisa que é interessante, um fenômeno muito interessante que a gente costuma mostrar com grande frequência, é o uso da hipnose para o controle de sangramento. Então, às vezes, a gente está fazendo uma cirurgia e tal, não é comum, mas pode ocorrer de você seccionar um vaso, uma artéria, alguma coisa assim. E aí, são acidentes que podem ocorrer, que causam um certo problema. E quando isso ocorre, nós temos algumas manobras que nós podemos fazer, né, quando ocorre alguns acidentes assim, ou até mesmo de você tem procedimentos, por exemplo, remoção de um terceiro molar, de um siso, dá muito sangramento e você pode controlar. Através de que forma? Dando estímulo através da hipnose para que os nossos capilares, ou seja, as veias e artérias do nosso corpo, que nós chamamos capilar, são que nem mangueiras para a gente regar o jardim e tudo mais. É a mesma coisa. A água que passa por dentro da mangueira, no nosso capilar, o sangue vai passar. Então o que ocorre? Quando a gente quer parar, está com a mangueira ligada, o que a gente faz? A gente obstrui a ponta, a luz que a gente chama, né? A luz da mangueira, a gente aperta a mangueira para poder sair o mínimo possível de água, ou às vezes parar de sair. E o processo é igual, nós provocamos através de estímulos na mente da pessoa para que ela promova a constrição vascular. Então, com isso, nós diminuímos a vascularização do tecido.
Dependendo das cirurgias, existem cirurgias que você não pode provocar uma constrição total, ela tem que ser moderada, e tudo isso então a gente orienta. Olha, aqui você pode fazer uma constrição total, aqui você pode... Por exemplo, se a pessoa está fazendo um procedimento, que tem até vídeo meu mostrando também, de orofacial, que costuma ter sangramento. Aí eu vou lá e controlo o sangramento. E o que ocorre? Ali nós estamos provocando uma constrição total. Mas existem alguns procedimentos que o cirurgião dentista vai realizar que tem que ter cuidado. Ele pode fazer a constrição, mas porém tem que deixar o mínimo possível, porque é importante às vezes. Então tudo isso a gente mostra e fala e orienta de que forma fazer. Por isso que o curso ele é específico para cirurgião dentista. Porque nós vamos trazer, eu trago toda essa minha experiência ao longo de 30 anos fazendo hipnose na clínica odontológica. Eu sou cirurgião dentista, fiz a minha especialização em periodontia, trabalhei com implantes e reabilitação oral muitos anos, quase 30 anos, e todo tipo de cirurgia a gente fazia. Atendi crianças em serviço público, é uma outra coisa interessante que a gente mostra no curso, porque me perguntam assim, Vitor, como é que eu vou fazer para hipnotizar crianças? Existem várias formas de você hipnotizar as crianças. Você pode usar uma simples técnica clássica, pegando um êmbolo, né, e trabalhando ele. Você pode misturar técnicas, indução rápida com ericksoniana, trazendo o lúdico e provocando a sonolência e o adormecimento da criança. Você pode preparar a criança antes dela ser atendida, na noite anterior e noites anteriores, ensinando para a mãe fazer um procedimento que nós chamamos de hipnopedia, que é o uso da hipnose durante o sono. Só que tem um momento certo, a forma certa de fazer isso. E no curso o pessoal aprende isso também. E tem uma outra indução espetacular que eu gosto de fazer particularmente, que é a indução transpessoal, que é a hipnose transpessoal. Como funciona isso? Principalmente para pacientes com menos de 6 anos, tá? Que são muito pequenininhos. Então, como que a gente faz? Nós hipnotizamos a mãe, geralmente a mãe, tá? A mãe ou o pai, mas geralmente a mãe. Hipnotizamos a mãe, colocamos a mãe na cadeira, colocamos a criança no colo da mãe, a mãe abraça a criança simplesmente, abraça, não trava a criança, é simplesmente um abraço de aconchego mesmo. E a criança está acordada, só que a mãe já está hipnotizada. E começamos a aprofundar o transe da mãe e fazemos uma expansão do nível de consciência. E estimulamos o transe da mãe, estimula a criança a entrar num transe hipnótico. É um negócio muito bacana, espetacular. Nós estamos preparando já alguns vídeos para mostrar esse tipo de indução transpessoal e que eu usei muito na minha clínica odontológica quando eu atendi pediatria, principalmente do serviço público. Então tem muita coisa interessante, tem muita coisa que vai muito mais além do que eu fazer um teste com vocês que eu vou fazer aqui agora. Olha que interessante. Em 30 segundos você vai ter dificuldade de engolir. Você vai engolir 3 vezes seguidas. Uma, começa a engolir, 2, eu estou apertando a tua garganta, 3, eu apertei totalmente. Olha como ficou difícil de engolir. Eu solto a mão e volta tudo ao normal. Para 99% das pessoas, você vai ter dificuldade de engolir, tá? Isso é um tipo de hipnose, nós chamamos de hipnose em vigília, né? Hipnose de olhos abertos. Porém, existe na hipnose tanta coisa interessante que vai muito mais além do que simplesmente você controlar a ansiedade e o estresse, abertura de boca, salivação, sangramento, o controle da dor. Esse caso que eu estou colocando para vocês, da hipnose transpessoal, é um caso interessante, porque você, através do estímulo da hipnose na mãe, você estimula
o transe do filho. E nós temos um caso, tá? Eu mostro isso em curso, de aonde com uma menina hipnotizada, simplesmente ela deu as mãos. Isso, nós estávamos numa mesa, íamos almoçar, e aí eu hipnotizei a menina deu de mãos dadas com o pai e a tia. Através do transe hipnótico da menina, eu induzi o pai, que estava com problema de insônia, e a tia, que estava agitada, por uma situação que estava ocorrendo. E acabou sendo filmado isso. Então nós mostramos esse fato que ocorreu no curso de hipnose. Nós mostramos isso não está publicado nas redes sociais, é exclusivo realmente para o curso Hipnose para Dentistas. Nós formamos esse curso, formatamos esse curso Hipnose para Dentistas exatamente porque nós tínhamos já o presencial, nós fazíamos já o presencial. E com esse advento do que está ocorrendo agora, da pandemia, do Covid, eu comecei a dar o curso online. E até foi uma grata surpresa, porque nós tínhamos uma certa expectativa de que será que funcionaria de fato? E realmente funcionou. Funcionou, foi extremamente proveitoso, está sendo espetacular a didática e a nossa forma de fazer o curso. Ele se tornou extremamente prático, objetivo, dinâmico ao mesmo tempo, muito dinâmico. As aulas são ministradas pela sala Zoom, aquele aplicativo Zoom. E o melhor de tudo, que nós fizemos assim, 4 semanas, 2 aulas por semana. Então começa terça, fica terça e quarta, toda terça e quarta às 19 horas, por 4 semanas consecutivas. Já na segunda aula, amanhã começa a introdução do curso. Na quarta-feira, o pessoal já vai aprender a primeira técnica, a pestanejamento sincrônico. Esta técnica, ela é muito importante porque mostra como você precisa se portar, aprender o gestual, fala, posicionamento do paciente, como que eu vou olhar, como eu vou respirar, que intensidade da minha voz, alta ou baixa, eu falo mais enérgico ou eu falo mais devagar. Você aprende a modular, a estabelecer protocolos para que você aprenda outras. São mais de 30 ou 40 técnicas, agora eu não lembro mais, porque às vezes eu confundo por causa do segundo nível. Mas assim, se não me engano, são 30 técnicas que você já aprende nesse primeiro curso. E mas esta primeira técnica, ela é fundamental. Ali eu explico e dou os famosos pulos do gato. Como que você deve fazer de fato a hipnose, como que você provoca a relaxação muscular no seu paciente inteiro, mas existem técnicas. Então é interessante. E aí nessa segunda aula, na quarta-feira, que eles já aprendem essa técnica, aí fica o famoso dever de casa, que é o pessoal começar a hipnotizar, filmam, mandam para mim, eu analiso, oriento, e na outra semana nós temos, durante a aula, um período para que eu possa, e quem se sentir à vontade, fazer online. E a gente observa e orienta. Então, o aluno é orientado a colocar um fone de ouvido com microfone. E enquanto ele vai falando, eu vou ouvindo bem, só que eu vou dando a instrução. Eu vou dando a instrução para ele: olha, você está fazendo da maneira errada aqui você precisa fazer desta forma, eu vou orientando e vou modulando a forma como o aluno está aprendendo a hipnotizar, até que ele fique de fato com um protocolo estabelecido. Então é interessante esse curso por isso, porque nós temos a oportunidade de orientar de perto, como se fosse presencial.
E são 4 semanas, por quê? Porque dá tempo de você ir amadurecendo não só a primeira técnica, mas, por exemplo, já na segunda semana, na primeira aula, você já recebe 8 técnicas. São 8 técnicas de cara. Então, e uma delas é bem famosa, a olho no olho, que eu passo porque é uma das técnicas, junto com a técnica do silêncio, são 2 técnicas bem interessantes, além da pestanejamento sincrônico. Então, a técnica do silêncio, por exemplo, você aprende a hipnotizar uma pessoa sem proferir uma única palavra. Simplesmente com um gestual, e tem os detalhes. E o aluno já aprende nesta edição da primeira edição, né, do módulo 1 do Hipnose para Dentistas. E depois, aí sim, ele tem condições de avançar para uma indução rápida e assim por diante. Porque ao todo são 5 módulos. Bom, pessoal, nós estamos chegando já ao final desta live e eu deixo aberto para que, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ficar à vontade para a gente poder responder. Tá? Tem alguma pergunta? Muito bem. Então tá. O curso começa amanhã, às 19 horas, tá? Nós vamos deixar no descritivo da live, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook e aqui no Instagram, nós vamos deixar no descritivo. No Instagram, é só clicar na bio, que o link de inscrição tá lá. Já abre o primeiro, né? Clicando na bio. No YouTube e no Facebook, nós vamos colocar no descritivo, já está no descritivo, na descrição do conteúdo, já está ali o link de inscrição para a turma 11. Espero que você faça a sua inscrição e nos encontramos amanhã às 19 horas no nosso curso Hipnose para Dentistas. Um abraço, até lá!